Olá, amigos da Companhia do Xadrez. Companhia do Xadrez, sejam bem-vindos de volta. Esse é um vídeo especial para quem não sabe jogar xadrez ainda. Vamos passar por algumas etapas aqui para quem quer aprender a jogar e ainda não sabe. Tá todo mundo jogando xadrez hoje em dia, você quer aprender, esse vídeo é para você. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o tabuleiro, a colocação correta das peças no início do jogo. Vamos falar sobre o movimento das peças, suas respectivas capturas, os movimentos especiais de peão, o peão em passant, a promoção de peão. Também vamos falar do cheque, do checkmate, do roque e também do afogamento, coisas essenciais para você que quer jogar xadrez. A primeira coisa que você deve observar quando vai montar um tabuleiro de xadrez é colocar a casa branca da grande diagonal branca do tabuleiro, esta diagonal que eu estou mostrando para vocês, no lado direito de cada jogador. As casas brancas das esquinas têm que ficar do lado direito de cada jogador. Então tá aqui esta casa no meu lado direito e meu oponente ficaria então com a casa branca aqui também do lado direito. Uma vez posicionado corretamente o tabuleiro, nós vamos pegar os peões, pegue os peões brancos e coloque aí na segunda fileira do tabuleiro. Posicione todos os peões brancos na segunda fileira. Se o seu tabuleiro tiver aquela numeração do lado para as fileiras e as letras para a coluna, então fica mais fácil. Fileira 2 vai ficar os peões brancos e na fileira 7 vai ficar os peões pretos. Coloque aí todos os peões na sétima fileira, os peões pretos. Bom, colocados os peões, agora fica mais fácil preencher aí com o restante das peças. Pegue as torres brancas e coloquem nas esquinas da primeira fileira. Aqui as duas torres e as torres pretas da mesma forma lá nas esquinas atrás dos peões pretos. Em seguida, pegue os cavalos e coloque do lado das torres, como eu fiz aqui no diagrama. Coloque também os cavalos pretos da mesma forma do lado das torres pretas. Agora peguem os bispos e coloquem do lado dos cavalos, como eu estou fazendo aí no diagrama. Coloco o bispo aqui e o bispo aqui. Peguem as damas e coloquem nas casas correspondentes às cores que elas possuem. Então a dama branca vai ficar aqui nesta casa branca, a dama preta nesta casa escura. Pegue os reis e coloque agora na última casa que faltou, do lado das damas. De forma que as peças vão sempre ficar de frente umas das outras. Aqui na coluna da dama, tem a dama ali na mesma coluna. Aqui, na coluna do rei branco, vai estar também o rei preto. Essa é a colocação correta das peças. Vamos agora para os movimentos das peças. Vamos pegar uma peça que é uma das mais fáceis de aprender. A torre, ela possui uma movimentação em forma de cruz. Então vocês vão poder movimentar as suas torres em forma de cruz, conforme está sendo demonstrado aí no diagrama. Dessa forma, quantas casas vocês quiserem. Então nessa posição aqui, a torre vai atacar todas essas casas que estão sendo mostradas aí em vermelho. Como a torre captura? Qualquer peça inimiga que estiver no caminho dessa torre, ela pode capturar. O movimento do bispo também é muito fácil. É só lembrar da letra X. Ele se movimenta nas diagonais, formando esse desenho em forma de X que está aparecendo no tabuleiro. Se movimenta quantas casas ele desejar pelas diagonais. Vocês vão observar que no início do jogo nós temos um bispo de casas escuras, um bispo de casas claras, de forma que o bispo de casas escuras vai sempre andar pelas casas escuras, e se tivermos um bispo de casas claras, ele sempre vai andar nas diagonais claras. Como o bispo captura? Uma vez que uma peça adversária esteja no caminho deste bispo, ele pode capturar conforme for o caso. Vamos falar agora sobre a dama. A dama é uma das peças mais poderosas do jogo, porque ela é uma união do movimento da torre com
o movimento do bispo. Então, nessa casa, ela se movimenta tanto nas diagonais, se ela está numa casa branca, ela vai se movimentar pelas diagonais brancas, mas também vai poder se movimentar pelas colunas e fileiras. Veja que interessante. O poder de ação da dama é muito grande. Ela se movimenta para todas as direções, quantas casas ela quiser, e é uma das peças aí que a gente tem que ter o maior cuidado para não perder, e também com a ideia de capturar essa peça do adversário, pois é uma peça realmente muito poderosa. Ela vai capturar todas as peças adversárias que estiverem no seu raio de ação, conforme for o caso. Vamos agora falar do cavalo. O cavalo é uma peça que tem um movimento interessante. Ele se movimenta em L. Veja indicado aí os L's que este cavalo, nesta casa indicada, pode realizar. Esse movimento é para todas essas 8 casas. O interessante do cavalo é que ele pode saltar por sobre as peças, tanto amigas quanto inimigas. Note no diagrama que o cavalo está cercado por peças amigas e inimigas e ele pode ainda assim continuar com seus movimentos aí saltando para as casas que haviam sido indicadas anteriormente. Ele salta por sobre essas peças e pousa aí nas casas indicadas em vermelho. A sua captura então se dará quando uma peça adversária estiver fatalmente aí numa dessas casas vermelhas. Fora isso, ele não captura nada em seu caminho, conforme indicado aí no tabuleiro. Ele salta por todas essas peças e pousa aí nas casas vermelhas. Vamos falar agora dos peões. Os peões são figuras muito interessantes e também têm movimentos peculiares. O peão se movimenta numa direção e captura numa direção diferente. Os peões, então, vão se movimentar sempre para frente, mas a captura deles se dará na diagonal. A cada um dos peões, na sua posição inicial no jogo, podem se movimentar à frente 2 ou uma casa, conforme deseje o jogador. Então, esse peão pode vir aqui, uma casa, o oponente pode responder, então, com um movimento com 2 casas, conforme for o caso. Por exemplo, se o peão aqui desta casa avança 2 casas e o peão adversário da mesma coluna avança 2 casas, não pensem que o peão aqui pode capturar o peão inimigo à frente. Por quê? Porque o movimento de captura do peão é sempre aqui na diagonal. Logo, esses 2 peões não têm mais movimentos legais para fazer. Eles estão nessa posição bloqueados. Se aqui na posição as brancas jogam, por exemplo, o avanço de 2 casas com o peão da dama, então aqui sim, esse movimento pode escolher avançar para a casa à frente ou mesmo capturar o peão aqui nesta casa. Ele pode capturar e, por sua vez, fica sujeito a ser capturado pelo peão branco aqui de volta. Se qualquer um desses peões conseguir atingir a última fileira no seu caminho, por exemplo, esse peão chegar nessa casa, acontece o que chamamos de promoção do peão. Na posição que está aparecendo no tabuleiro, nós temos um peão já aqui na 7ª fileira e podemos avançar, então, promovendo ele a alguma dessas peças, a dama, o cavalo, o bispo ou a torre. Nós normalmente vamos escolher a dama, que é a peça mais poderosa, como já mencionamos. Então está aqui um peão se tornando mais uma dama. Logo, se você tem uma dama já no início do jogo e consegue promover os seus 8 peões, a dama terão 9 damas no tabuleiro. É muito difícil de acontecer, mas não impede. Vocês podem fazer tantas damas quantos os peões chegarem ali na 8ª fileira. Para finalizarmos a nossa aprendizagem sobre os peões, vamos aprender a captura en passant. É um termo francês que significa capturar na passagem. Então, nós temos aqui esta posição no diagrama, onde este peão encontra-se na 5ª casa a partir da primeira fileira aqui das brancas. Ele estando nessa 5ª casa,
um peão adversário da coluna do lado, seja aqui da coluna F ou da coluna D, se eles avançam 2 casas, este peão vai poder realizar a captura en passant. Vamos movimentar o peão desta fileira 2 casas. Nós já sabemos que, naturalmente, o peão aqui pode capturar o peão que avançou, mas o peão aqui, nesta casa, pode capturar na passagem. Ele coloca-se atrás do peão que avançou e esse peão é eliminado. Então, fiquem espertos com isso aí. Se o peão está na 5ª casa, o peão do seu oponente na coluna vizinha avançou 2 casas da posição inicial, você pode capturar como se ele tivesse avançado apenas 1 casa. Vamos agora aprender o movimento do rei e suas particularidades. O rei, assim como a dama, movimenta-se para todas as direções. No entanto, ele só movimenta 1 casa de cada vez. Então, aqui, nessa posição, ele vai atingir apenas as casas vizinhas à sua posição. Tem um movimento muito limitado. Há uma peça que precisa ser guardada no início do jogo. Por quê? Porque se ele for atacado e não tiver como escapar do ataque, o jogo acabou. Esse é o objetivo do jogo, capturar este camarada, o rei. Na posição que está aparecendo no tabuleiro, sendo a vez das pretas jogarem, as pretas podem atacar o rei branco colocando a sua torre nesta casa. Veja que as pretas estão, então, desferindo o raio de ação de sua torre contra o rei branco. Esse tipo de ataque contra o rei nós chamamos de cheque. Cheque é quando um rei está no raio de ação de uma peça adversária. Neste caso, então, obrigatoriamente o rei branco vai ter que sair do cheque. E existem 3 formas de sair de um ataque de uma peça adversária contra o nosso rei. Como nós fazemos? Nós podemos movimentar o nosso rei, por exemplo, jogando o rei para a casa D2, nesse caso, nós já sairíamos aí do ataque da torre adversária. Nós podemos também usar uma peça do nosso time como escudo para o nosso rei. Nesse caso, o bispo pode, então, vir aqui para a casa E2 e se interpor ao ataque da torre aqui na coluna. O rei, então, usaria o bispo como seu escudo. E um terceiro jeito de eliminarmos a ameaça contra o nosso rei é capturando a peça que está atacando o nosso rei. Nesse caso, veja que o bispo está tendo a sua diagonal apontada para a torre adversária. Então, podemos ir lá e simplesmente capturar a torre que está atacando o nosso rei. Se nenhuma dessas condições forem satisfeitas, se não pudermos sair com o nosso rei do ataque, não pudermos capturar a peça atacante e também não pudermos interpor uma peça como escudo para o nosso rei, então nós teremos um checkmate e o jogo acabou. Veja a posição do diagrama. O rei preto, ele só tem 2 casas para se movimentar. Essas 2 casas brancas ao lado. Esta e esta não podem ser utilizadas para seu movimento. Por quê? Porque o rei branco está atacando estas casas também. Nem o rei branco pode adentrar aqui, nem o rei preto pode adentrar aqui. Disso nós deduzimos que os reis nunca vão ficar em casas vizinhas. Interessantemente, na posição do diagrama, nós podemos aplicar o checkmate com as brancas, utilizando a nossa dama, jogando a dama aqui nesta casa, onde, a partir desta casa, ela desfere um ataque pela fileira contra o rei preto. O rei preto não tendo como escapar para essas casas e sendo atacado em todas estas casas, o que aconteceu? Ele levou um belo checkmate. Ainda falando sobre o rei, precisamos mencionar um movimento especial chamado roque. No roque, nós movemos rei e torre para colocar o rei em segurança no canto do tabuleiro. Veja na posição do diagrama, nós podemos fazer o roque com o rei branco
utilizando a torre aqui do rei. Tá? Pegamos aqui o rei e arrastamos 2 casas para a direita e em seguida pegamos a torre e colocamos no lado do rei. Fizemos o roque menor, porque é feito com a torre aqui do lado do rei. Podemos fazer o roque aqui com as pretas para exemplificar o roque maior. Também da mesma forma, o rei se movimenta 2 casas na direção da torre e em seguida a torre para aqui do lado do rei. Assim se faz o roque de maneira bem simples. Quais regras devem ser observadas para que o roque seja possível? Primeiro, o rei não pode estar em xeque. Se, por exemplo, tivesse um bispo aqui nesta casa atacando o rei, não poderíamos fazer o roque. Uma outra regra que deve ser observada é se uma das casas pelas quais o rei vai passar não está atacada por uma peça adversária. Então, se nós colocássemos um bispo nesta casa, atacando a casa branca pela qual o rei vai passar, o rei branco estaria impedido de fazer o roque menor, porque a casa branca aqui pela qual ele vai passar está atacada. Aqui ele pode se decidir então fazer o roque maior sem problemas. Precisamos mencionar ainda que se a casa onde o rei vai parar no movimento do roque estiver atacada, não podemos fazer o roque. Tá? Não podemos colocar o rei aqui e deixar ele em xeque. E para finalizar com as regras do roque, nem o rei, nem as torres que vão ser utilizadas para fazer o roque poderão ter sido movimentados em algum momento. Se você movimentou o rei, já era, não pode mais fazer o roque. Se você movimentou a sua torre de alguma forma e ela voltou para a casa inicial, você não pode fazer o roque, tá bom? O rei tem que estar no seu primeiro movimento e a torre também tem que estar no seu primeiro movimento para que o roque possa ser efetuado. Vamos finalizar então a nossa aprendizagem sobre xadrez com uma posição onde vocês devem encontrar o xeque-mate. E nós vamos fazer, então, a partir disso, uma distinção entre o que é o xeque-mate e o que é o chamado afogamento. Para antecipar para vocês, o xeque-mate acaba com o jogo com a vitória de um dos bandos. No afogamento, o resultado é o empate. Não importa se um bando está com vantagem decisiva. Então, nessa posição do diagrama, pause o vídeo e tente encontrar o movimento que as brancas atacam o rei adversário, não dando chance nenhuma de ele escapar para qualquer casa. Tentem aplicar o xeque-mate. Pausem o vídeo agora. Pausaram? Nós estamos de volta, então, para mostrar se você acertou o movimento que dá o xeque-mate nessa posição. E o movimento aqui é trazer a dama para esta casa, bem perto do rei, com o apoio do rei branco. Veja que o rei estava ali no cantão e não pode se aproximar dessa casa, não pode capturar a dama aqui nessa casa, porque o rei branco ataca essa casa. O rei, então, está aqui totalmente preso com um ataque de dama e ele não pode fugir para esta casa, nem para esta, porque a dama ataca também essas casas. O famoso xeque-mate. Observem que nessa posição inicial, se vocês dessem simplesmente um cheque aqui nesta casa, o rei poderia fugir para esta casa. Tá? E se vocês derem um cheque nesta casa, por exemplo, o rei vai simplesmente capturar a dama, porque ela não está tendo apoio nenhum do rei branco nesta casa escura. Voltemos a essa posição inicial. Vimos que o xeque-mate é dado com dama aqui nesta casa. Porém, se as brancas resolvem jogar a dama nesta casa, acontece o que chamamos de afogamento. Por que afogamento? Porque o rei aqui na Casa Branca não está atacado
por nenhuma peça. Observe que o rei não ataca a casa onde o rei preto está e a dama também. Ela ataca essa casa, ela ataca esta casa, mas não ataca a casa onde o rei preto está. O rei preto pode se movimentar nessa posição? Não, ele não pode vir para essa casa porque a dama ataca, não pode vir para essa casa porque o rei e a dama estão atacando esta casa, e não pode vir para essa porque a dama também está atacando. Então ele está numa situação de afogamento, onde ele não pode se movimentar e por isso a posição está empatada. Essa é a diferença entre xeque-mate e o empate por afogamento. No empate por afogamento, a casa onde o rei se encontra não está atacada. No xeque-mate, o rei não consegue fugir, mas a casa onde ele está atacada por uma peça inimiga. Depois dessa aula, eu tenho certeza que você pode começar a jogar xadrez hoje mesmo com seus amigos. Já aprendemos aí a mover as peças, a capturar as regras importantes para jogar o xadrez corretamente. Compartilhe com seus amigos que ainda não sabem jogar xadrez. Compartilhe muito esse vídeo. Se você quiser progredir na aprendizagem de xadrez, temos cursos interessantíssimos aí na descrição do vídeo. O curso do professor Átila, o meu curso de visualização para iniciantes e também a página da Chess King com material diverso sobre vários níveis de xadrez. Entrem nesses links e aprendam mais. Inscrevam-se no canal para não perder os próximos vídeos do canal, onde eu ensino muito sobre a partida de xadrez, a análise de partidas. Vocês vão me ver jogando e eu te dou o meu muito bem-vindo a você que chegou no canal Companhia do Xadrez por meio deste vídeo. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Meu grande abraço a todos e até lá!